Recentemente vi uma polêmica na internet sobre por que as taxas de juros são tão altas no Brasil. De um lado, José Cobori. Então, o grande capital sempre pressionou para que a taxa de juros fosse alta. E do outro lado, Léo Siqueira. Eu vou explicar por que os juros são altos no Brasil. Os dois discutindo em cada lado por que as taxas de juros no Brasil são bem altas. Fica nítido que fica assim uma batalha entre os keynesianos e os liberais. Então a pergunta que fica é, quem é que está certo? Por isso que vou ver cada um dos seus vídeos, analisar os argumentos deles e tentar chegar a alguma conclusão, quem está certo, não é mesmo? E só um detalhe muito importante, eu não acompanho nenhum deles, não tenho uma relação com nenhum deles, cada um faz seu trabalho e, novamente, eu refriso, vou analisar os argumentos, então pouco importa quem eles são, seus vieses, enfim. Chega dessas ideologias malucas que mais faz a gente perder tempo, não é mesmo? Quem publicou o vídeo primeiro, vamos dizer assim, foi um corte do José Cobori sobre por que o Banco Central não baixa juros. Então, primeiro, vamos analisar esse vídeo. Juros significa, para mim, que não sou um investidor, sou um cidadão normal, digamos assim, se eu tenho 80 mil reais que eu tenho sobrando na minha poupança, aí eu posso pensar que eu vou investir junto com um amigo meu num trailer de cachorro-quente. Eu sigo a minha vida aqui, ele vai tocar o trailer, eu boto essa grana lá e viro sócio dele como um sócio investidor de um pequeno negócio. Se o juro está me pagando 13%, 14%, vender cachorro-quente não vai me dar essa margem, né? Sim, correto. Antes de dar início, a gente precisa começar a definir os conceitos, entender o que eles estão falando. Às vezes você que está vendo esse vídeo não sabe por que esse debate todo. Então vamos lá. Juros, esses juros que a gente está se referindo, é a taxa básica de juros que o Banco Central define, conhecido como Selic, que atualmente está em 15%, e juros muito altos em economias não é bom. Isso ainda não é debate, isso aí todo mundo concorda, não é um problema. E é comum a gente ver juros altos em países emergentes, principalmente aqueles que começam a ter uma política monetária meio que deu tudo errado, então aconteceu no caso de Venezuela, Argentina, às vezes a gente vê os juros disparando, enfim. No Brasil, o Brasil é um caso um pouco particular. Teve processos monetários muito malucos antigamente, antes do Plano Real, mas desde então, de certa forma, estabilizou a economia, enfim. Só que os juros no Brasil, historicamente sempre foram muito altos, tanto é que existe sim aquele termo, né, dos rentistas, os rentistas viverem dos juros do Brasil, que atualmente, vou mostrar num gráfico aqui, ó. Como podem ver, esse gráfico aqui mostra todas as taxas de juros de todos os países que é possível mensurar, e o Brasil aqui, que está em vermelhinho, que é o destaque principal, mostra muito bem, sua taxa de juros, né, o policy rate está em 15% e sua inflação está em 4%, então atualmente, neste ano, né, ano passado, o Brasil está, sim, com um dos maiores juros reais. Significa o quê? A taxa de juros básica e a inflação estão bem discrepantes. O juros está muito alto perante a inflação. Então, tem um juros real muito alto, que teoricamente, que é o que diz as teorias econômicas, o Banco Central sobe a taxa de juros para controlar a inflação. Depois que controla a inflação, que é um custo de crescimento, o país não consegue crescer, não consegue expandir, porque o juros está alto, e volta no argumento que o cara falou aqui, que se você tem dinheiro e você quer empreender, mas você vê juros a 15%, você vê que ganha 15% livre de risco, não faz sentido você empreender, não faz sentido tomar risco ou algo do tipo, porque 15% ao ano é bastante coisa. Em 5 anos você dobra o valor praticamente. Só estou explicando o contexto para a gente entender o porquê dessa briga. Natural que eu coloque num fundo, deixe o dinheiro preso um ano lá, o meus 80 vai virar 90, 91, 92, e muitas vezes, dependendo do fundo, livre de imposto de renda. Então, de fato, é um grande negócio. A gente colocar isso numa escala de quem tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 400 milhões, aí a gente começa a entender como as pessoas fazem dinheiro. Qual é o grande risco do Brasil hoje de baixar esse juro? Porque, pelo que eu entendo, se a gente consegue baixar esse juro, muita gente que hoje tem dinheiro parado vai começar a buscar negócios para investir, para ter uma lucratividade melhor do que deixar o dinheiro parado. Por que não se baixa o juro no Brasil? E como ele mencionou, como eu disse, juros altos não é bom para ninguém e países desenvolvidos normalmente não têm juros altos. Os Estados Unidos sempre tem juros muito próximos, teve épocas de juros zero, agora juros em 3%, algo do tipo. Então, realmente, os juros no Brasil é muito alto e isso dificulta o crescimento, não tem um incentivo a empreendedores tomarem risco e coisas do tipo, o que é ruim para a economia. Então, o fato é, juros altos é ruim. Agora, o ponto da discussão é, qual é a causa disso? É aqui que vai entrar os heterodoxos e os ortodoxos, que eu já vou explicar o que é isso. Essa dificuldade em colocar um juro no Brasil, como a gente vê em vários países aí, a 2%, 2,5%, 3%, 3,5%,
É porque na cidade, que a gente estuda finanças, é tudo uma relação de risco e retorno. Ninguém quer correr risco para não ter o retorno equivalente, né? Tá. Então, a taxa de juros, na verdade, é o retorno do capital. Não acontece no Brasil porque o grande capital tem interesse que o juros seja alto. Quem não gostaria de ter muito dinheiro, né, e ter retorno de 15% hoje, Parado. sem fazer nada. Inclusive, em teoria econômica, é o ativo livre de risco, né? Porque quem emite a dívida é o próprio Estado que cria a moeda. Então, no limite, ele Não vai deixar de pagar aquilo. nunca vai deixar de fazer dívida, nunca vai deixar de pagar. Obviamente, estou simplificando, vai ter o da perda do poder de compra da moeda, um monte de coisa. Mas Sim. é um ativo livre de risco de crédito, né? Então, quem não... Sim, até que o Cobori disse é basicamente o contexto que eu disse. Existe o Estado te pagando 15% ao ano, que é livre de risco, então para que assumir risco? Sendo que o Estado te está pagando 15% ao ano. Quem tem patrimônios muito grandes consegue viver de renda, de juros. Se a gente tem 1.000, gostaria de ter uma taxa de juros de 15 sem fazer nada, imagina um cara que tem 1 bilhão. Então, o grande capital sempre pressionou para que a taxa de juros fosse alta, porque ele quer ser remunerado. Esse poder que o mercado financeiro tem sobre a política, que a gente tem que estudar. Por que eles têm esse poder, né? Então, e aí, todas as regras que o mercado cria, por que o Banco Central não baixa se ele baixar? Porque ele tem a pressão do mercado financeiro, que se baixar, vai estourar a inflação, vai cair, o dólar vai subir, vai estourar a inflação, não sei o que, faz sempre uma pressão. O Banco Central, de qualquer forma, é uma instituição técnica, né? Ele depende das regras que foram criadas. Então, eu acho que a política tem que mudar algumas regras. Aqui o ponto central do Cobori, eu também vi outros vídeos deles, mas para você entender muito bem a argumentação dele, ele diz que o principal problema no Brasil específico, do porquê não consegue baixar os juros, principalmente pela pressão do mercado financeiro. Ou seja, não é uma questão tão técnica, mas sim uma questão política. Porque a questão técnica, os argumentos técnicos que a gente vai ver depois para frente, a gente sobe os juros porque a inflação estourou, então a gente tem que manter os juros altos. Tem a questão do câmbio também, mas a principal visão do Cobori e também uma visão do pensamento heterodoxo, e vou te explicar aqui. Atualmente na economia existe o pensamento ortodoxo e o heterodoxo. O ortodoxo é comumente o que chamamos do mainstream, aquele pensamento econômico que é mais visto aí na televisão, nas faculdades, enfim, e mais relacionado aos liberalistas, né, os liberais. E os heterodoxos são muito relacionados à economia keynesiana, que teoricamente não está no mainstream, mas eu tenho minhas dúvidas. Isso quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Os dois têm pontos positivos, os dois nasceram juntos, os modelos que usamos, enfim, não é esse o debate político. O Cobori tem uma visão mais heterodoxa, que ele é mais contra o mainstream e coisas do tipo. E a principal crítica dele, que depois o Léo Siqueira vai colocar antítese, vamos dizer assim, é que o Banco Central do Brasil não baixa tanto as taxas de juros por conta de uma pressão política, que as questões técnicas não são suficientes. Então não é essa narrativa da inflação, não é essa narrativa da dívida pública, não é essa narrativa que é colocada, né? Simples de mudar é a meta de inflação, né? Se o centro da meta era 4 e baixaram para 3, sem motivo nenhum, sem estudo nenhum. Isso admitido pelo próprio presidente do Banco Central na época lá do Temer, que era o ex-economista-chefe do Itaú Unibanco, que era o William. E qual o problema desse centro da meta ser mais baixo? Nossa economia não é uma economia dinâmica. O centro da meta era 4% com a banda de 2. Então ele podia oscilar de 2 a 6. Tá. Aí veio o Iluminado e mudou essa meta de 4 para 3 com uma banda de 1,5. Então ele passou agora, só pode oscilar de 1,5 a 4,5. 4,5, tá. Então você estreitou a banda, onde a nossa economia... O argumento aqui do Cobori, ele diz o quê? Que o Brasil, isso aqui funciona para todas as economias sérias, eles estabelecem uma meta de inflação. E o que ele fala aqui é que antigamente era 4%, e dentro dessa meta existe uma banda, que oscila às vezes de 2%, 1,5%, vai depender da política monetária. Então se era 4% a meta e tinha uma banda, então podia ser até 6% ou podia ser até 2%. Dentro dessa banda aqui está tudo certo com a economia. O ponto dele é que essa meta diminuiu para 3%, ou seja, a banda que estava aqui em cima foi para cá. Ou seja, uma inflação que antes era normal, agora com essa nova banda mais baixo, é uma inflação muito alta, segundo o ponto de vista dele aqui. Então, por isso que essa inflação alta, entre aspas, seria necessário aumentar os juros para corrigir dentro da banda. Então, esse é outro argumento que ele usa. Uma oscilação. Se a nossa economia não mudou nada estruturalmente, não tinha motivo para fazer isso. Por quê? Porque uma economia que não é dinâmica, ela demora a ajustar a oferta à sua demanda. Porque a inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Eu aumentei muito a demanda e não consegui aumentar a minha capacidade de ofertar, gerei um desequilíbrio, vai gerar inflação. Tá. Então, uma economia que não é dinâmica, desindustrializada como a nossa, eu levo um tempo maior para ajustar a minha capacidade de produzir e de ofertar. Né? Necessariamente, tô dando uma lógica simples, sabe? Necessariamente, assim, eu deveria manter a minha banda ou até aumentar. Mas, no mínimo, manter a banda, porque eu dou um tempo para a economia se ajustar antes de eu precisar dar um choque de juros. A gente poderia suportar um pouco mais de inflação em alguns períodos, por exemplo. Poderia, porque a inflação ela não é de toda ruim, ela precisa estar sob controle
Mas por que não uma inflação de 4 e 3? Por que 3 e não 4? Tá. Por que não 5? Por que não 6? Tem que ter um estudo sério dos economistas para isso. O que o mercado não pode, as pessoas não podem ter, é que aquilo está fora de controle. Porque aí todo mundo tenta se proteger da inflação. Claro. O empresário, para se proteger, eu vou subir meu preço, Claro. já que vai ter inflação, que é o que acontecia antes do Plano Real. Eu vou comprar hoje, e se eu for Porque no mês que amanhã vem, vai vai estar estar mais mais caro. E aí você gera um sério desequilíbrio na economia. Mas se todo mundo tiver a noção que a inflação está sob controle, a gente precisa estudar qual seria a meta ideal. Então, foi uma irracionalidade ter mudado a meta, porque a gente estava controlando a inflação com o sendo a meta em 4. Tanto que quando o Banco Central começou esse ciclo da alta de juros, foi quando a previsão de inflação foi, eu sei se até hoje, porque eu fui um grande crítico na época, foi que ela iria atingir 4,78. Ou seja, se a meta fosse 4, ele não ia estar no teto. Claro. O teto era 6. Claro. Como a meta... Em resumo, aqui ele sintetizou o que eu falei. Então, o principal motivo, ele fala depois, é a pressão do mercado financeiro e também teve esse problema que mudaram a meta de forma desnecessária. De fato, hoje em dia tem essa meta de inflação, mas uma consequência de crescer é que gera inflação, né? Então, países em desenvolvimento que querem crescer, uma possível consequência disso é a inflação. E o ponto é que uma inflação de 4,78% não estaria descontrolada, e sim porque a meta está muito baixa. Aí talvez as causas das políticas, dos rentistas, enfim. Principal argumento da causa, porque não cai a taxa de juros, se volta sim aos cientistas, ao mercado financeiro que ganha bilhões com os juros que o Estado está pagando. Então os bancos que recebem dinheiro dos clientes e esse dinheiro que está parado, que soma bilhões de reais, os bancos colocam isso no tesouro do governo e o tesouro do governo paga juros diário e ele tem liquidez diária, ou seja, o banco tem bilhões num dia, colocou lá, no outro dia ganhou milhões. E assim faz no ano todo. Então, se eu não me engano, tinha lá mostrando que o banco, com essa estratégia, conseguiram todos, né, em geral, lucrar em 15 bilhões, se eu não me engano. Isso chama-se lucro do float, se não me engano, algum termo do tipo. E os heterodoxos vão dizer que esse é o principal problema porque o Banco Central, né, o Brasil, tem juros tão altos. É para incentivar essa galera. Certo, agora a gente vai ver a antítese, né? Foi o Léo Siqueira que fez esse vídeo aqui. Eu vou reagir rapidamente aqui, mas tem 13 minutos, mas depois vocês vão entender os principais argumentos dele, tá bom? Então ele pega aqui o corte que a gente acabou de falar, vai falar um pouco do Cobori, assim. Isso é um problema hoje em dia, tá? Um adendo aqui. Todos esses vídeos, tanto do Cobori, do Léo e de outros que eu vejo, uma parte deles, tipo, eles são muito bons, assim, os argumentos, mas o que eu não gosto, mas isso eu vejo na internet, sim, é muito ataque da pessoa, né, o famoso ad hominem. Então uma parte dos vídeos sempre é atacando a pessoa. Então isso tanto das duas partes, assim. E sinceramente, eu não sei você, mas eu estou um pouco cansado de ver isso, é um pouco chato. Literalmente eu estou pouco me importando com a narrativa, estou mais querendo ver os argumentos, favoráveis ou desfavoráveis, tanto faz, não ligo isso. Então o que eu mais me importo, sim, é com os dados, os bons argumentos, ver se tem fundamento. A questão da pessoa em si, das ideias, da narrativa ou sua base acadêmica, enfim, pouco importa. Claro que é importante, mas o que eu quero dizer é que essa narrativa, eu não estou me importando muito, vou desqualificar meu adversário. Não, eu não ligo para quem é, essa é a ideia. Em torno de 0,5%. Será que os banqueiros e o capital nesses países são menos gananciosos, têm menos interesses? É claro que não. Não faz nenhum sentido. Se o que ele estivesse falando fosse verdade, você teria juros muito mais alto lá também. E o retorno dos investidores de dar ouvido a esse tipo de comentário dessas pessoas aqui, porque elas não têm respaldo nenhum na ciência, né? Eu nem vou dizer que o Cobori não é alguém formado em economia, estudou marketing, né? E por isso talvez ele faça essas confusões, né? Só que é o de menos. Mas eu vou dizer o seguinte, que o que ele fala não tem sentido nenhum. Simplesmente não tem sentido, porque é tecnicamente errado e conceitualmente muito fraco. Ele não resiste a 10 segundos de análise séria, né? A afirmação que ele faz aqui é a seguinte: a taxa de juros é alta porque o grande capital tem interesse que os juros sejam altos. É isso que ele afirma no vídeo, né? A primeira pergunta que eu me faço é, se isso é verdade, por que nos Estados Unidos os juros são historicamente próximos de 2%? Por que o Japão tem juros em torno de 0,5%? Será que os banqueiros e o grande capital nesses países são menos gananciosos, têm menos interesses? É claro que não. Não faz nenhum sentido. Se o que ele estivesse falando fosse verdade, você teria juros muito mais alto lá também. E o retorno dos investidores lá, pelo contrário, é maior do que aqui no Brasil. Então, isso significa e nos dá um forte indício de que os motivos são outros, né? E eles são estruturais. Então, presta atenção aqui. O que ele está apontando é que se os juros no Brasil é tão alto por conta do mercado financeiro, por que não é nos outros países, como os Estados Unidos, que basicamente é o maior país, né, em relação ao capitalismo e mercado financeiro? Que lá nos Estados Unidos, país desenvolvido, os juros é menor de fato, e lá o mercado financeiro é mais rentável. O pessoal lá
quer ganhar dinheiro. Então esse é o ponto dele. E quem estiver assistindo, que eu vou explicar por que os juros são altos no Brasil. E já segue o Léo Siqueira aqui para esse tipo de conteúdo. Faz o seguinte, você vai lá no Google e digita por que os juros são tão altos no Brasil. É claro que eu não vou falar para você ir lá pesquisar no Google e esse é o vídeo, não. Só que você vai lá e vai ter uma apresentação do Banco Central que tem esses slides, tá? Aí o primeiro resultado que vai aparecer lá no Google é de 31, que tem justamente essa explicação por que os juros no Brasil são altos. Isso aí quem fez foi o presidente do Banco Central o Roberto Campos. E basicamente a resposta é a seguinte, ela está dividida em 3 pilares, tá? Por que os juros são altos no Brasil? O primeiro motivo é que a taxa de recuperação de crédito no Brasil é uma das piores do mundo. Então pensa, no caso aí que ele utiliza os dados, a cada R$1 que o banco empresta, no Brasil, volta apenas 18 centavos. No Japão é muito diferente, volta 92 centavos. E nos Estados Unidos, volta 80 centavos. Ou seja, a taxa de recuperação no Brasil de crédito é muito baixa. Você empresta, só que volta muito pouco. Por quê? Porque tem um sistema judiciário que não dá garantias, porque você não pode executar as garantias. Então é muito simples. Se você empresta $1, R$1 que seja, e volta 18 centavos, o que você precisa fazer com a sua taxa de juros, com o seu spread bancário quando você vai emprestar? Você precisa cobrar uma taxa muito alta para que esses... Aqui o principal argumento se baseia no spread bancário e das taxas de juros de empréstimos. Ou seja, no Brasil, você empresta dinheiro e é muito fácil você tomar um calote, dando uma resumida aqui. Ou seja, para compensar esse risco de calote, já que volta pouco dinheiro, você precisa cobrar um juros muito alto que compensa esse risco. Então, por isso que os juros é um dos pilares, ele é muito alto no Brasil, por conta desse termo aí. 18 centavos que volta, compense os outros 88. Enquanto que no Japão, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e diversos outros países não é assim. Ou seja, eles podem cobrar um juros menor, porque a taxa de recuperação de crédito é muito mais alta do que no Brasil. Então, a primeira coisa, por exemplo, o Cobori que acredita, se você quer reduzir a taxa de juros no Brasil, o spread bancário, a primeira coisa que você faz é melhorar a taxa de recuperação de crédito. Esse é o primeiro passo. Tá? Então você tem que possibilitar que o mercado tenha garantias e que um credor execute essa garantia se você tiver... O motivo aqui é a dívida pública gigante. A dívida bruta do Brasil, ela era 84% do PIB, enquanto que a média da América Latina é 74% e no Chile é 39%. Ou seja, por que os juros são mais altos aqui do que nesses países comparáveis? É porque você tem um nível de endividamento muito maior. Ou seja, quando o governo ele gasta além do limite, o prêmio de risco sobe e os juros também acompanham isso daí. Ou seja, você quer reduzir a taxa de juros, você reduz os gastos do governo e endividamento. Daí algumas pessoas... Esse é outro pilar do argumento dele, que é o risco país. Ou seja, o Brasil tem um risco país muito alto. Primeiro, porque sua dívida em relação ao PIB beira os 90% e agora está 95%. Vou mostrar depois. Então o Brasil tem muita dívida e isso está superior em relação aos países da América Latina. Esse é o argumento. E também porque ele gasta muito, teve histórico também de não pagar suas dívidas no passado. Então o prêmio, o risco do Brasil é muito alto. Ou seja, para compensar esse risco é necessário um juros maior. Dizer assim, se isso é verdade, então por que os Estados Unidos têm uma dívida PIB de mais de 120%, o Japão tem uma dívida PIB de mais de 220% e eles têm juros menores que a gente? Bela pergunta, isso é uma bela pergunta. E eu vou explicar o porquê. Porque é o seguinte... Sim, isso é verdade. Vou mostrar nesse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a relação dívida-PIB dos países. Como podem ver, os mais laranjinha, o Brasil está aqui em 95, mas é Estados Unidos, 128, Canadá, o Japão é 226, é bem grande do Japão, né? Porque você pode perguntar, bom, o Brasil não é tão grande comparado aos Estados Unidos e Japão, que os juros são próximos a 0, 1, enfim, essas coisas. Não basta o nível da dívida hoje. O que importa é a trajetória da dívida, a dinâmica da dívida, ou seja, a dívida amanhã. E o que acontece é que a trajetória da dívida no Brasil, ela é muito pior do que nesses países. Como é que eu sei disso? Porque basta você projetar, calcular a dívida futura. E o que é a dívida futura? Eu coloquei um vídeo desse meu no Instagram aí, mas eu vou explicar aqui. A dívida futura nada mais é do que a dívida de hoje, corrigido pela essa taxa de juros, né? Ou seja, com a correção monetária, mais o quanto você aumenta ou reduz essa dívida, ou seja, o quanto você tem de superávit ou déficit, né? O que acontece é que no Brasil, essa dívida, ela é corrigida com a nossa Selic a 15%, enquanto que no Japão e nos Estados Unidos é corrigido menos de 3%. Por isso que a trajetória da nossa dívida, a dinâmica é muito ruim, porque com o nível de dívida que a gente tem e com o nível de déficit que a gente tem, a dinâmica é muito ruim. Por isso que você tem, o Brasil exige um risco muito maior. É por um simples motivo. Então imagina que você fala assim, não, então vamos reduzir a taxa de juros, né? Vamos colocar então a taxa de juros, já dado que essa componente explode, vamos colocar a taxa de juros do Brasil no mesmo nível da dos Estados Unidos e do Japão. Daí eu te pergunto, a mesma taxa de juros, você prefere emprestar capital para o Brasil ou capital para os Estados Unidos e Japão? É óbvio que o investidor, a mesma taxa de juros, vai preferir emprestar para o Japão, os Estados Unidos ou outro país desenvolvido, porque eles têm risco muito menor. Então por isso que... Sim, exatamente. Como eu disse, o problema não é a dívida, mas sim a trajetória. E você vai ver que no mundo empresarial, no mundo de país, essas coisas, ter dívida é bom e eles estão pouco importando em não ter dívidas. Quanto mais dívida, contanto que seja uma dívida controlada, seja bom. E o ponto central aqui que o Brasil tem uma dívida
possivelmente descontrolada, ou seja, aumenta mais ainda seu risco, exige um prêmio maior, né? Maior taxa de juros. Precisa remunerar muito mais o seu crédito aqui, a sua dívida aqui, do que esses países. Porque esses países fiscalmente têm muito mais credibilidade. Você quer ver uma lógica semelhante? Imagina que crédito subsidiado. Funciona assim, o Brasil tem 3 trilhões de crédito, mais ou menos, um pouquinho mais. Só que no Brasil, 41% desse crédito, ele é subsidiado, ou seja, ele tem taxas abaixo do mercado. Enquanto que no Peru, esse nível é 18%. Na Colômbia, 3,8%. O que acontece? Qual que é o problema disso? Porque a partir do momento que 40% é um crédito subsidiado, isso gera um problema de meia entrada. Né? Por quê? Porque quando um grupo recebe juros artificialmente baixos, outro grupo precisa pagar a conta com juros mais altos. Tem até uma pesquisa que mostra. O que ele está argumentando aqui é que o Brasil tem a taxa de juros em 15%, mas tem muito crédito subsidiado, ou seja, tem muita gente, ele fala é 40% mais ou menos, está conseguindo crédito, mas não com juros de 15, com juros de 10, 8, 6, enfim, tanto faz. Isso significa o quê? Tem um gap, tem um problema aqui, alguém tem que pagar a conta, não existe almoço grátis, como diz Milton Friedman, isso é verdade, na economia não existe almoço grátis, alguém paga a conta, se está faltando de um lado, alguém está cobrando do outro. Esse é o argumento. A política do BNDES, uma pesquisa do Marco Bonomo, que a política do BNDES de expandir, de ter, e o Brasil ter aí 50% quase do mercado de crédito com crédito direcionado, né, juros subsidiados, isso faz com que a política monetária ela perca muita eficácia. Por quê? Porque você está atuando só sobre metade do tamanho do mercado de crédito do Brasil. Porque a outra metade ela não está sob a lei da Selic, né? Quando o Banco Central aumenta os juros, se esse crédito é subsidiado, se essa metade aqui é direcionado, ele não vai afetar essa parte do mercado. Então você está agindo só sobre metade do mercado de crédito. E aí quando você precisa aumentar os juros, você precisa aumentar os juros muito mais alto. É isso que acontece. Se você gostou desse vídeo até agora, já segue, porque a gente tem um mercado de crédito subsidiado muito grande. Então você quer reduzir os juros, você tem que fazer o seguinte: reduz os créditos subsidiados para o debate econômico do Brasil, tá? Porque isso não tem respaldo num debate sério, tá? Isso por escolhas que a gente fez errado ao longo do tempo, né? O primeiro pilar, como eu falei, uma taxa de recuperação de crédito muito baixa. O segundo pilar é porque a gente tem uma dívida bruta alta, a dinâmica da dívida é muito ruim. E o terceiro pilar é porque a gente tem um mercado de crédito direcionado muito alto, né? Quase metade por cento do mercado de crédito é direcionado. Então a gente tem essas escolhas fiscais ruins, uma insegurança jurídica e distorção a favor de grupos empresariais específicos. Mas claro, né? Para um grupinho aí, vale muito mais a pena você simplesmente achar um vilão, né? E falar a culpa é dos banqueiros, a culpa é desses caras, do que... Tá, aí depois daqui é só narrativa, pouco importa. E depois o Kobori fez um vídeo respondendo ele, que também vou dar luz aqui, porque eu acho que faz sentido, então vamos ver o que ele diz. A reação dele, ele mistura um monte de coisa ali que não faz o menor sentido. Primeiro, ele pega um corte de um vídeo, uma entrevista que eu estou respondendo ao Demônio, e o Demônio perguntando por que a nossa taxa básica de juros é tão alta, né? Ou seja, estamos hoje em 15%. Né? Nesse liberalismo de jardim da infância, que você fica repetindo conceitos mainstream, né? Sem fazer uma análise crítica. E aí, me pareceu ali até com um tom de deboche, né? 10 segundos de análise aqui, você desmonta e ele, se não me engano, dá 3 conceitos lá. Ou seja, ele está falando do spread bancário. Bom, começa o vídeo ele falando assim, basta dar um Google, ou seja, a fonte dele é o Google, né? Porque a taxa de juros é tão alta no Brasil. Aí ele entra lá no site do Banco Central e pega uma página do Banco Central para falar de recuperação de crédito. Isso aí explica porque o spread bancário é tão alto. Não está explicando que a taxa de básica de juros é tão bom, um conceito ali. Ele, como economista, deveria saber disso. Não sei se ele entende bem de mercado financeiro, mas como economista ele deveria saber disso, né? Eu estou falando de taxa básica de juros, ele está falando de recuperação de crédito. E justifica inadimplência, justifica muita coisa. E outra, ele está lá no site do Banco Central, se você entrar, eu acho que até tem a publicação aqui, aquilo ali é uma publicação da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, explicando por que a taxa de juros do crédito ao consumidor é tão alta. E aí ele inclui ali uma série de fatores, dentre elas essa taxa de recuperação de crédito, inadimplência, uma coisa que não é o que eu estou explicando lá para o Leandro Demônio. Estou falando da taxa básica de juros, estou falando de política monetária. Então isso aí... O que ele diz aqui na resposta é que o crédito que a gente toma, essa taxa de juros do crédito, não está relacionado à taxa básica de juros. Então, o Kobori falou da taxa básica de juros, a Selic é 15. O Léo Siqueira, segundo a visão do Kobori, não a minha, está dizendo que o Léo não tem relação a essa causa de crédito aí, do juros do crédito aí que a gente toma, com a taxa básica de juros. Não sei se por ingenuidade ou porque fica repetindo, quer dizer, nem viu direito o vídeo que eu falei, fica repetindo Aí ele fala ali da dívida bruta. Primeiro, dívida bruta, eu já expliquei aqui no canal que não é dívida líquida. Dívida bruta está incluso ali os títulos do Tesouro Nacional que são emitidos para o Banco Central praticar a política monetária. Então aquilo ali não é dívida. Então você tem que pegar a dívida líquida. Dívida líquida no Brasil em torno de 80% da relação dívida-PIB. Então por que a taxa de juros lá não é alta também, se a relação dívida-PIB justifica uma taxa de juros alta? Ou seja, repetir um conceito que não faz o menor sentido. A relação dívida-PIB, esse discurso da austeridade fiscal, interessa a quem? Eu já expliquei aqui historicamente, interessa, né, as nações que já são competitivas, já são poderosas, e as nações em desenvolvimento
não utilizarem do poder do Estado de emitir dívida, de criar crédito, de criar moeda para fortalecer a sua economia. Então, interessa aos Estados Unidos, já com esse discurso da austeridade fiscal. Não interessa ao Brasil. Resumindo, se a responsabilidade fiscal, se a relação dívida-PIB justificasse uma taxa de juros alta, a taxa de juros no Japão não seria próxima de zero e a taxa de juros nos Estados Unidos não seria 3,5%. Né? Eles seriam todos maiores que o do Brasil, que é 15%. Então, você vê que é um jogo de palavras, né? A lógica por trás do que ele falou não quer dizer nada. Então, e ele fala lá de juros subsidiados, taxa de juros subsidiados. Foi exatamente o que eu falei no negócio. Interessa a quem? Ao grande capital. Então, os amigos do rei, que se não me engano é até hoje, os amigos do rei têm acesso à taxa de juros subsidiadas. Então, isso aí é o quê? É o poder do capital, o poder econômico transformado em poder político para ter acesso à taxa de juros mais baixa. Quem tem taxa de juros alta, e aí uma coisa de mercado financeiro, né? Por que interessa aos bancos a taxa de juros, a taxa básica de juros alta que eu falo? Banco ganha dinheiro sem risco de crédito, ou seja, investindo no ativo livre de risco. Esse é o lucro de float que eu expliquei há alguns momentos, que o banco pega esse dinheiro que a gente deixa no dia a dia. Por exemplo, eu vou pagar um boleto. Eu paguei o boleto, ou seja, o dinheiro saiu da minha conta. Porém, o boleto é liquidado depois de 2 dias úteis, vamos dizer assim. Nesses 2 dias úteis, tem uma janela de tempo em que o dinheiro nem está comigo, nem está com o cara que recebeu. Ou seja, o banco pega esse dinheiro, coloca lá no ativo livre de risco, que é o Tesouro Selic, ganha os juros e depois vende, né? Tira lá depois e paga lá o cara que precisa receber o dinheiro. Só que isso é uma escala de bilhões, ou seja, bilhões dá para fazer milhões. Então o banco consegue lucrar muito com esse float que a gente fala. Nos dias, mais de 1 trilhão são remunerados nas reservas bancárias a taxa básica de juros da 15%. Tá? Isso quer dizer o quê? Banco comercial, que faz intermediação financeira, não ganha dinheiro só emprestando dinheiro. Tá? Não ganha dinheiro só do spread bancário, que é o que ele justifica. Banco ganha no que a gente chama no float. O que é o float? É aquele dinheiro meu, seu, de todo mundo que está lá no banco, que é a básica de juros. Então, esse é um dinheiro que os bancos ganham sem esforço nenhum. Está usando o nosso dinheiro que está parado na nossa conta corrente para ganhar a taxa básica de juros, que é rolada todo dia, remunerada todo dia pelo... Esse é o principal argumento, ele vai falar um pouco mais disso, mas... De um lado, o Léo Siqueira colocou alguns termos técnicos e do outro o Kobori colocou termos técnicos, mas um pouco também do político, né? A causa em si. E, para adentrar mais a fundo e não ficar nesse vai e vem aí, quem está certo, quem está errado, eu falei, vou pesquisar, né? Vamos pesquisar artigos que falam sobre isso, porque não é possível que algum economista não estudou isso de forma mais rigorosa, porque isso tudo vem da base teórica, a teoria acadêmica, tem a teoria acadêmica dos ortodoxos, do heterodoxos, tem a teoria, mas o que importa mesmo é a prática. Então a gente usa da teoria que a gente aprende e tenta aplicar na prática, com estudos rigorosos e tirar um pouco dessa narrativa. A narrativa pouco importa, né? E por sorte eu encontrei um bom artigo, vocês vão gostar. Encontrei esse artigo aqui. Por que as taxas de juros reais são tão altas no Brasil? Foi uma economista que fez, pegou dados até 2018, porque isso é, entre aspas, um problema, mas é o que dá para fazer, que estudo sério, pesquisas sérias demoram um tempo. Não dá para fazer isso, tipo, saiu hoje e consigo mensurar o impacto disso. Não, é difícil. Então, ela pegou dados de 2018 até 1990, alguma coisa do tipo, e fez o estudo da taxa de juros do Brasil, comparou com países da América Latina, mas o que eu mais acho interessante é principalmente a introdução que ela faz, e vocês vão ver por quê. Este artigo discute os determinantes das elevadas taxas de juros do Brasil, considerando duas perspectivas opostas, a ortodoxa e a heterodoxa, que é exatamente o que a gente está vendo nesse exato momento. Enquanto os ortodoxos que defendem políticas domésticas inadequadas, que são as causas das altas taxas de juros, que é o que falou, dívida alta, muito gasto do Brasil, né, essa austeridade fiscal. Os heterodoxos, que vai voltado para os keynesianos, coisas do tipo, afirma que o sistema financeiro e as políticas ortodoxas influenciam os juros no Brasil, ou seja, o sistema financeiro, os rentistas do Brasil, influenciam na taxa de juros, que é literalmente o que a gente está vendo. De um lado, os heterodoxos, de outro, os ortodoxos. De início aqui, o estudo pegou algumas comparações que foram os argumentos usados. Então, usou um argumento da poupança, de quanto o país consegue poupar,
em relação ao PIB, a porcentagem do PIB. Então, como podem ver, o Brasil aqui, a taxa de poupança ficou entre 15% a 20%. E outros países como Chile, por exemplo, que são países parecidos com o Brasil, Colômbia, aqui, Indonésia, Filipinas, todos os países em desenvolvimento, parecidos, entre aspas, com o Brasil, tiveram taxas de poupança maior. Mas algumas exceções, como Colômbia, que teve menor taxa de poupança. Outro que comparou aqui sobre as dívidas, calote de dívidas ao longo da história. Então, o Brasil teve 7 calotes em 80, 89, mais 5 aqui, totalizando 12. Um pouco acima do comparado a outros países em desenvolvimento. Mais uma coisa boa é que desde 2000 até 2026 não houve mais calote, que é o argumento do prêmio de risco. Porém, o que o artigo conclui é que essas duas causas aqui não são suficientes para explicar a alta da taxa de juros. Então, cai um pouco por terra esses argumentos. No artigo também, eu usei essas duas tabelas, mas vai colocar outras causas, como o risco, a incerteza de jurisdições também, um pouco difícil falar essa palavra, e outros argumentos aqui. Então, a conclusão, que analisou a visão ortodoxa, mais relacionada ao Léo, e a heterodoxa, mais relacionada ao Cobori, para explicar isso. Então, usou os argumentos que causam alta taxa de juros, como baixa taxa de poupança, histórico de inadimplência que está relacionado ao prêmio de risco do país, controle de capital e incerteza jurisdicional. Enquanto os heterodoxos discutem a importância do câmbio, da volatilidade do câmbio e da inadequação da política monetária para controlar a inflação, relacionado ao argumento do Cobori lá no começo do vídeo da meta de inflação, devido à indexação de preços, a transmissão, Beleza. Usou países em desenvolvimento para comparar isso, que os dois falam disso, muito usado no argumento. E a conclusão final sugeriu que os argumentos existentes não são suficientes para explicar porque a taxa de juros real do Brasil é muito maior do que outros países. Essa é a grande diferença. Posteriormente, foi usado um modelo econométrico. Econometria é estatística, mas economia, vamos dizer assim. E você consegue mensurar a partir da matemática, dando uma resumida aqui, se as variáveis que a gente imagina realmente causam o impacto que a gente imagina. Então, por exemplo, será que estudar causa um impacto maior nas notas? Aí você vai ver, com estatística, econometria, você pode descobrir que causa a relação positiva. Porque às vezes pode ser correlação, ou seja, você pega o gráfico de vendas de picolé e de ataques de tubarão, você vê que é parecido, um aumenta, o outro aumenta. Você vai dizer que o tubarão causa o aumento da venda de picolé? Não, é só correlação porque os dois estão relacionados ao verão, entendeu? Então a econometria é interessante nisso. O resultado, a partir da econometria, da estatística, mostrou que todas as variáveis propostas apresentam baixo desempenho como preditoras de taranã em países em desenvolvimento. Ou seja, as variáveis que a gente usou e usadas no vídeo não são suficientes para explicar o porquê a taxa de juros no Brasil é tão alta. Além disso, um adendo que ela coloca aqui é que existem fatores no país que não são capturados pelo modelo. Ou seja, o modelo usado conseguiu descobrir que as causas que a gente imagina não são suficientes para explicar o porquê os juros no Brasil é tão alto. Ou seja, não está errado, na verdade está correto sim. Tanto o Léo como o Cobori estão corretos nas suas posições, a teoria está certa. Que no Brasil parece que existe algo além da teoria, da estrutura, que afeta a taxa de juros. Ou seja, existe algo a mais que deve ser estudado, talvez tenha artigos mais recentes, porque isso aqui é 2018, então tem que ver o que vai sair esse ano. Mas essa é a conclusão, e quando a gente começa a usar dados, quando a gente começa a usar pesquisa e começa um pouco dessa narrativa de um contra o outro, nós contra eles. Isso aí, sinceramente, está um pouco chato. E a autora do artigo menciona que existe algumas evidências possíveis que o poder da classe rentista, que são os cientistas, geram um efeito sobre as políticas monetárias. Ou seja, ela fala que existe uma possibilidade de isso acontecer, mas que ainda não sabe muito bem e devem ser feitos estudos, algo do tipo pesquisas futuras, se realmente pode ser ou não. Porque fica sugestivo, existe algo a mais que a gente não sabe. Talvez esse algo a mais, que é o que o Cobori menciona, são os cientistas. Mas pode ser que não seja, pode ser outra coisa, enfim. O ponto central é que os dois estão certos. Um estava me focando mais em termos técnicos na causa e na teoria e que está correto. E
Nesse artigo foi usado algum desses argumentos, e porque eles são realmente causadores e influenciam na taxa de juros. Então, como o Léo falou, dívida do país, austeridade fiscal lá do governo gastar mais, gastar menos, do crédito também, está tudo correto, não está errado. Mas no Brasil existe algo a mais que está influenciando também. Fica sugestivo a possibilidade de ser um mercado financeiro, mas que não se sabe ao certo. Pode ser que não. É muito claro aqui nesse artigo também que a visão ortodoxa e heterodoxa não chega a uma conclusão de certo ou errado, assim. Na verdade, se for ver, os dois estão certos, mas um está olhando de uma ótica e o outro está olhando de outra ótica, que elas não estão se batendo contra si. E esse é um problema da internet que eu agora vou falar com vocês. A gente vê por aí muitos debates, muitas brigas de nós contra eles, que no fim não gera nada. Se você ler o comentário dos vídeos, vai ser a mesma coisa de sempre. Ah, os liberais, não sei o que, o mercado financeiro, eles querem só, não sei. Aí os outros, não, os keynesianos não sabem de nada, vão Estado ao máximo. Cara, sinceramente, estou um pouco cansado disso e pouco importa a narrativa. Eu literalmente não ligo. E para você que está assistindo, eu não ligo o seu posicionamento e suas ideias de que time você tá, de que lado você tá, pouco importa. O que eu mais acho interessante é a gente estudar as teorias que são propostas, estudar o mainstream, estudar o não mainstream, né, os heterodoxos, estudar todo mundo e começar a olhar um pouco de uma ótica mais incisiva, mais científica. Não gosto dessa palavra também, científica, eu acho bem ruim, na verdade, esse termo. Mas, tipo, vamos ver de fato as teorias e vamos ver na prática, pegar os dados e ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão, porque esse debate de vai e vem não chega literalmente a nada, não vai gerar nenhum benefício e literalmente no final do dia pouco importa, ninguém tá ligando para você. Então, esse vídeo eu fiz com esse intuito de colocar as ideias, explicar as ideias de cada um e chegar a alguma conclusão. E a conclusão que chegamos, e é muito comum a gente chegar nessa conclusão, às vezes lendo pesquisas, artigos, é que a gente não tem certeza, a gente não sabe, às vezes falta dados, falta pesquisa. Como eu disse, é um estudo de 2018, então deve ter algum estudo que vai sair esse ano, ou saiu, né, de 2026, porque a gente está vivendo de novo um ciclo de alta nos juros, e mais dados, coisas do tipo. Então, literalmente, pouco importa quem tá certo ou quem tá errado. Ficar nessa briga de heterodoxo e ortodoxo não vai levar a nada mesmo. No final do dia, você vai estar dormindo e ninguém liga mesmo pra isso. Então, é isso que eu queria deixar nesse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Vou deixar um vídeo aqui bem maneiro para você assistir. Se você discorda ou concorda comigo, não tem problema, só comentar abaixo aqui. Eu gosto de ler todos os comentários aí, as críticas e elogios. Eu tô bem de boa quanto a isso e espero ter ajudado de alguma forma. Até a próxima.